Olá, crianças, bom dia! Hoje é sexta-feira, o 30 de 4 de 2021, nós vamos iniciar com a aula de Geografia. Nós estamos no capítulo 1, vai falar sobre as paisagens dos lugares, da página 253 até 258. Então, vocês vão abrir na página 253, vão colocar a data 30 de 4 de 2021 e nós vamos iniciar nossa aula. As paisagens dos lugares. No lugar onde vivemos, podemos observar paisagens bem diferentes. Você já observou as paisagens que existem no lugar onde você mora? Como são as paisagens que você observa? Em que elas se diferenciam? Então vocês vão prestar atenção no lugar onde vocês moram, na rua, o que é que tem perto da vossa casa, se tem algum supermercado, se tem algum prédio, então vocês vão, muitas árvores, jardim, então vocês vão observar o lugar que vocês moram. Mas não precisa escrever nada aqui na apostila não, mas é oral, assim, você vai falar, conversar com o ajudante da tarefa, vai observar. De acordo com o lugar onde vivemos, podemos observar paisagens bem diferentes. Veja a seguir como Paula e Rodrigo desenharam a paisagem do lugar onde vivem. Então vocês vão observar que aqui tem duas paisagens. Então tem a paisagem onde vive Paula e a paisagem onde vive Rodrigo. A gente observa que aqui na paisagem onde vive Paula, ela mora num sítio, tem montanhas, ela desenhou o sol, então tudo que ela via, ela observava naquele momento, ela foi desenhando. Então vocês observam. E depois vocês vão observar que Rodrigo, ele mora na cidade, perto onde ele mora, tem prédios, tem muitas casas, tem árvores. Então, relacionado a essas duas imagens, vocês vão observar o lugar onde vocês moram, tá bom? A paisagem é formada por todos os objetos e elementos que nossos sentidos alcançam. Os desenhos de Paulo e Rodrigo, por exemplo, contêm os elementos que eles observaram ao desenhar. Então, aqui tem o que eles conseguiram observar, eles desenharam. A paisagem de Paula e a paisagem de Rodrigo. Agora vamos passar para outra página, 254. As paisagens são formadas pelo conjunto dos elementos naturais e dos elementos construídos pelo ser humano, também chamados de elementos antrópicos. Em muitos casos, ocorre a combinação desses elementos na formação de diferentes paisagens, como é possível notar nos desenhos da paisagem da página anterior, especialmente no desenho de Paula. Então, a gente observa que tudo que tem um desenho, como assim no desenho de Paula, voltando lá na página 253, a gente observa que tem montanhas, ela desenhou o sol, as árvores, então tem bastante coisa, ela desenhou bastante sobre a natureza, porque ela vive num campo, no sítio. E agora a gente observa que na cidade onde o Rodrigo mora, tudo que o Rodrigo desenhou, menos as árvores, as nuvens, o céu, tem muitos desenhos que é construído pelo homem, Então, tudo que é construído pelo homem é antrópico. Então é aquilo que é construído ou transformado pela ação do ser humano. E tudo que é da natureza, é construído assim da natureza. E tudo que é construído pelo ser humano são elementos chamados de antrópicos. Então aqui vamos lá. Atividades para a sala. Primeiro, Paulo e Rodrigo desenharam a paisagem do lugar onde moram. Escreva o nome de alguns elementos existentes nas paisagens desenhadas por Paulo e Rodrigo. Paisagem de Paula. Então, o que é que a Paula desenhou? Vocês vão voltar lá na página e vão prestar atenção e vão escrever, aliás, tudo que ela desenhou. Ela desenhou o quê? Ela desenhou
rio, casa, varal de roupas, etc. Então vocês vão observando e vão escrevendo. E a paisagem de Rodrigo, o que é que ele desenhou? Vocês vão observar e vão escrever. Pense nas paisagens que você observa assim que sai de sua casa para ir à escola. Pense também nas paisagens que você observa quando chega à sua escola. Quais elementos você observa na paisagem quando sai de sua casa? Então, vocês não estão indo na escola, mas vocês conhecem muito bem o trajeto da vossa casa até a escola. Vocês vão imaginar e vocês vão observar por onde vocês acostumam passar, como se estivesse indo para a escola Modesto, e vocês vão escrever mais ou menos por onde você passa. Quais elementos você observa na paisagem quando você chega à sua escola? Então, quando você chega à sua escola, o que é que você vê na frente da escola, no fundo da escola, no pátio? O que tem no pátio? Então, vocês vão escrever. O que é que vocês observam? A paisagem, quando vocês chegam na escola, o que é que vocês vê no começo, assim, na entrada da escola, tudo que vocês conseguem enxergar, vocês vão lembrando e vão escrevendo. No caminho, na ida da escola e quando chega na escola. Na página 255, paisagens porque são diferentes. Os elementos presentes em alguma paisagem, assim como na sua organização, tornam as paisagens diferentes. Veja a paisagem a seguir e observe como ela é formada por elementos criados pela natureza, também chamados de elementos naturais. Os rios, as florestas, as rochas e as montanhas são exemplos de elementos naturais que é criado pela natureza. Então aqui vocês vão observar essa paisagem. A paisagem a seguir é formada principalmente por elementos construídos pelo ser humano. A cidade, as fábricas, as ruas e as avenidas são exemplos de construção feita pelo ser humano. Então aqui tem as duas demonstrações, vamos prestar bem atenção. Passando para outra página, que é a página 256, né? Para saber mais, na maior parte das paisagens do nosso planeta, podemos observar os elementos criados pelas pessoas ou os diferentes aspectos que revelam a presença da ação do ser humano. Isso ocorre porque o ser humano conseguiu adaptar-se e viver em diversos lugares do mundo, como nas áreas de altas montanhas, em regiões muito frias ou muito quentes. Desse modo, atualmente existem poucos lugares no mundo que ainda não tenham recebido alguma influência do ser humano. Veja o exemplo da paisagem abaixo. Então aqui não tem influência do ser humano, é natureza, é rio, são peixes. Então vocês vão observar. Existem pessoas habitando alguns dos lugares mais isolados do mundo. Observe essa construção localizada em uma área da Suécia, onde as temperaturas são muito baixas e chega a nevar durante meses seguidos, 2017. Então, atividades para a sala, observe a paisagem retratada na imagem acima e responde quais elementos naturais você observa na paisagem. Então, o que é que a gente vê nessa paisagem? A gente vê o que? A gente vê neve, a gente vê umas rochas, né, que são as pedras, uns morros. Então, vocês vão escrever aqui na resposta. B. Quais elementos predominam nessa paisagem naturais ou antrópicos? Justifique. Então, vocês vão ver quais paisagens vocês acham que é. Tem paisagem aqui formada pelo homem, construída pelo homem, ou é só da natureza? Então, vocês vão identificar e vão responder. Atividades para casa, 257. Observe a seguir a paisagem de Teresina, no Piauí. Então, vocês vão observar essa paisagem, né? Presta atenção aí com a apostila na mão, dá para observar certinho. Relacione os elementos antrópicos e naturais ao seu número correspondente. Então, antrópicos, lembrando que é construído pelo ser humano, e naturais é da natureza. Então, o número 1, natural, e o número 2 é antrópico. Então, o que é natural? Então, vocês vão pôr o número 1, o que for antrópico, que é construído pelo homem, número 2, nas casinhas. 2, liga os elementos às respectivas paisagens. Então,
praia, plantação, cachoeira, prédios, árvores e onça. Então é só observarem, né, relacionado aos desenhos, vocês vão ligar, muito fácil. Passando para a próxima página, que já é a última, né, 258, pesquisando. Procure em jornais e revistas imagens de diferentes paisagens do Brasil ou do mundo. Cole uma delas no espaço abaixo. Então, vocês vão uma paisagem, né, e vão colar. E aqui embaixo não precisa fazer, que teria que estar na sala de aula. Vocês poderão fazer um X. E os lugares, você estudou o que? Os lugares possuem paisagens diferentes, né? E as paisagens são formadas por elementos naturais, criados pela natureza, ou por elementos antrópicos, criados pelo ser humano. As paisagens se diferenciam de acordo com seus elementos e sua organização. Então, tá bem explicadinho. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.